Que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, no seu entendimento, que Ele leve essa palavra até você, que você possa ser tocado pelo entendimento e pelo toque do Espírito Santo. Esdras 10, 19. Eles prometeram se divorciar das suas mulheres, ofereceram um carneiro como sacrifício pelos seus pecados. E aqui mais na frente, Esdras 10, 44. Todos estes tinham mulheres estrangeiras. Eles se divorciaram delas e mandaram-as embora com os seus filhos. Homens que eram casados com estrangeiras. Mulheres que não faziam parte do povo de Deus. Na família de Josué, nas tribos. E esses homens, eles prometeram se divorciar das suas mulheres e ofereceram carneiros como sacrifício pelos seus pecados. Eles estavam em pecado, como está na história de Sansão. Na história de Sansão, ele casou com... Na verdade, casou não. Sansão, ele era casado com uma mulher que os pais dele não aceitaram. E além disso, ele se envolveu com Dalila. Ou seja, ele já casou com a mulher errada, que o pai não deixou. Era mulher estranha, mulher de outro povo. Sansão era nazireu e casou com uma mulher de outro povo. E depois se envolveu com mais uma outra mulher que também não era do seu povo, que foi Dalila. Ele adulterou porque ele era casado. E além disso, ele ficou mais uma vez com a mulher errada, que foi usada para ser a destruidora ali. Ela foi usada pelos inimigos de Sansão para destruir o chamado de Sansão. Ela conseguiu descobrir o segredo e acabou Sansão sendo destruídos por conta de não obedecer aos seus pais. Esses homens aqui casaram com mulheres estrangeiras e Deus não permitia. Aqui o Sansão, ele é nazireu, não pode casar com mulheres que não sejam da mesma religião, da mesma tribo. Vemos também Acabe, também teve Acabe. Acabe também casou com uma mulher errada. E por causa disso ele perdeu seu chamado e também ele morreu. Então, Sansão casou com a mulher errada, ele adulterou, morreu, perdeu o chamado. Acabe adulterou, ele era casado com Aixa, ele adulterou com Jezabel, casou com Jezabel em adultério, porque a Aixa era a mulher verdadeira dele, da mesma tribo de Israel. E Jezabel era da tribo dos feiticeiros, dos filisteus, feiticeiros. Então, morreu. E no Novo Testamento, Deus fala, ele não é a favor do divórcio. Ele só deu o divórcio pela dureza do coração do homem. Quando o casamento ele é legal, foi casamento natural, o divórcio só é permitido diante de adultério, violência, ou seja, é somente pela dureza do coração do homem. O homem que bate na mulher, ele teve dureza no coração, não foi um bom homem. Então a mulher tem o direito de se separar dele, pela dureza do coração de quem? Dele. Jesus não queria que ele batesse na mulher, mas ele bateu, então tem que se separar. A mulher não é obrigada a viver apanhando. O homem quando adultera, no caso de Sansão, Acabe, eles adulteraram contra suas próprias mulheres.
Então, nesses casos aí, a mulher pode pedir separação pela dureza do coração deles, em ter adulterado. O que foi? A dureza do coração deles. Foi eles que adulteraram, não foram elas. Foi eles. Então, aqui, esses homens fizeram o quê? Eles não perderam o chamado. Esses daqui fizeram o que era certo. Eles pediram perdão para Deus por ter casado com mulheres erradas. Sacrificaram a Deus, pediu perdão pelos seus pecados de ter desobedecido a ordem de Deus. Não case com mulher que não é da sua tribo, que mulher estrangeira, mulher que não é da nossa crença, que não é israelita. Não case com uma mulher que não seja israelita. E eles casaram, eles teimaram, pecaram, eles não sabiam, quando eles se deram conta do que eles fizeram, eles pediram perdão a Deus, sacrificaram, eles prometeram se divorciar de suas mulheres, ofereceram carneiro como sacrifício pelos seus pecados. Eles depois se separaram, cumpriram a promessa deles que fez para Deus, ou seja, eles fizeram o que era certo. Esses daqui fizeram o que era certo. Eles se divorciaram das mulheres erradas. E o homem, quando ele casa com uma mulher que não é da sua crença, não é da sua religião, com uma mulher que não é israelita, quando ele é nazireu, ele tem que casar com uma da sua tribo, da sua crença. Um israelita não pode casar fazer aliança com a pessoa errada. Nazireu, ele tem que casar com uma mulher que tem o mesmo chamado que ele. Todo mundo tem o seu chamado igual. E quando você casa com uma mulher que não tem um chamado igual ao seu, vai estar desobedecendo a ordem de Deus. Porque uma mulher estrangeira, uma filisteia, ela não é hebreia, ela não é israelita, então ela é estrangeira. Para Deus, Ele não faz esse tipo de aliança. Deus não faz esse tipo de aliança. Então, muitos homens na Bíblia perderam seu chamado e morreram por casar com mulheres erradas. Às vezes não é questão de religião, às vezes é só questão mesmo de não ter sido escolhida por Deus para estar do lado daquela pessoa. Deus, Ele escreve a nossa história, Ele une nós. Ele escreve a história de um homem com uma mulher. E a partir do momento que esse homem e essa mulher casa com outra pessoa, eles estão em adultério. Eles podem casar, podem fazer o que eles quiserem, mas eles vão continuar em adultério. Como que alguém pode casar de papel passado na igreja e pode estar em adultério? Porque ele está casado com uma mulher que não foi aquela que Deus escolheu. Ou seja, ela é uma estranha para Deus. Deus não une. Está em adultério. Deus escolhe uma mulher para cada homem, um homem para cada mulher. Está escrito o nome deles dois lá no céu. Quando esses dois, um casa com uma pessoa para cá, outro casa com uma pessoa para cá, vai dar adultério. Esse adultério vai dar o quê? Morte. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do adultério é a morte. Eles casaram com a pessoa errada, então eles vão sofrer as consequências de estar em adultério, em fornicação. Porque a mulher dele não é aquela, o marido dela não é aquele, então eles estão em pecado. Esses homens aqui, eles fizeram o que é certo. Eles se separaram de suas mulheres estrangeiras, fizeram o que era certo e se salvaram. Já Sansão morreu, Acabe morreu, Salomão casou com 1000 mulheres, foi dividido o seu reino. Ele fez aliança com mulheres estrangeiras e não podia ter feito isso. Deus não permite que um israelita faça aliança com um feiticeiro, com uma pessoa de outra crença, idólatra.